quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, verso 2. Esse livro é maravilhoso, não é? Ele gosta muito, o autor aqui gosta muito dos contrapontos, né? Aqui, orgulho, humildade. Então, é bem interessante. Cada versículo aqui tem uma tremenda de uma lição. Quando vem o orgulho, a gente não consegue nada. O orgulho é um impeditivo para a vida. Mas quando vem a humildade, os caminhos se abrem, estão abertos. Então, o que nos leva a termos orgulho? É só não permitir que Deus haja na vida. Porque todo aquele que se submete a Deus consegue entender o próximo, consegue entender o seu lugar, consegue entender o seu tempo. Tudo isso está relacionado a uma ligação com Deus. Então, orgulho traz desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Sejamos humildes. Humilde é aquele que não conhece o caminho e que segue quem conhece. Esse é o humilde. Jesus é o caminho. Vamos segui-lo. Esse é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria imensa ter você com a gente e saber que cada dia aumenta o número de pessoas lá no YouTube que nos acompanham. E saber também que nas pesquisas aí que são feitas, as pessoas gostam de ouvir o programa da madrugada e das 6 horas na TV, que é o programa Reavivados. E ficamos muito contentes com isso. Quanto mais pessoas estudarem a palavra de Deus, melhor. Estamos cumprindo o nosso propósito e entendendo a palavra de Deus. Então, agradecemos você que está no YouTube. Se você quiser se inscrever no YouTube, é simples. Reavivados por sua palavra NT. Esse é o nosso canal ali. Faça parte desta família maravilhosa. Nós temos uma outra família maravilhosa, que são os Anjos da Esperança, e somos gratos a eles, porque se envolvem através das suas ofertas, para que esse movimento todo da Rede Novo Tempo, que compõe a rádio, é composto, né, pela rádio, TV, mídias sociais, os cursos bíblicos também. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, aqui está um WhatsApp, um número de WhatsApp, para você poder fazer sua pergunta ou dizer: eu quero me tornar um Anjo da Esperança, para ajudar as pessoas a estudarem a Bíblia. Olha aqui, este aqui é um dos manuaizinhos, né, para estudar a Bíblia. É uma revista que traz 8 temas lindos sobre mulheres que foram marcadas pela fé. Não é uma revista para as mulheres só, não, para todos. Peça essa revista agora aqui por este WhatsApp, é um outro WhatsApp. Você envia, eles vão lá perguntar seu nome, seu endereço, para enviar pelo correio para você. Bem simples. Também nós estamos no NT Play, no Spotify, no Deezer. Esses daqui, a partir do primeiro capítulo de Gênesis, você já tem. No YouTube, todos os capítulos da Bíblia. Então, não perca a oportunidade de estudar a Palavra de Deus de uma forma não muito profunda, teológica, né? Mas estamos aqui aplicando e contando as histórias bonitas da Bíblia para você, tá bem? Nós vamos entrar agora no capítulo 23. Bom, Davi está com vários homens com ele, com a família também, com um profeta do seu lado. Vai acontecer mais alguma coisa aqui nesse meio tempo, agora com Abiatar, que nós não mencionamos ontem, deixei para mencionar hoje, do capítulo anterior. E ele vai ter a estola sacerdotal ainda. Então, tinha tudo que Deus estava lhe providenciando para que ele pudesse ter uma vida, ou ter a vida, né, nas suas mãos, não morrer nas mãos de Saul enquanto ele estivesse fugindo ali. Então, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente começa a estudar o capítulo 23. Estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra. Nosso grande objetivo é estudarmos um capítulo da Bíblia cada dia. A gente acorda, arruma a cama,
estuda a Bíblia e sai para ser Jesus para as pessoas. Vamos seguir nisso. Vale a pena conhecer cada vez mais a Deus. Uma pessoa que estuda a Bíblia 4 ou mais vezes por semana tem coisas incríveis acontecendo na sua vida. Terá coisas incríveis. Não é uma mágica, mas é que a palavra vai entrando na mente e problemas grandes vão ficando pequenos. A gente enxergava verdadeiros gigantes nos vales da vida, mas você vai ver que o gigante não é tão grande assim, que Deus é maior do que ele. Você vai começando a entender esse esquema que Deus tem para salvar você, que já salvou, está salvando e salvará para sempre. Então estude a Bíblia. Bom, no capítulo de ontem eu pulei uma última parte, não dava mais tempo para mencionar, e não era um capítulo muito grande, né, mas tinha muitas coisas para a gente falar. Você se lembra que Doeg matou toda a família de Aimeleque. Davi esteve lá, só recordando, Davi esteve lá assim que começou o seu exílio, fugiu, pediu pão, pediu as armas, se ele tivesse armas, foi-lhe dada a arma de Golias, a espada de Golias, e ele tinha fome, o sacerdote lhe deu os pães da proposição para comer, porque o pessoal não estava dando mais dízimos, o pessoal não estava mais ligado nesta relação com Deus, o Deus Javé, e esse é um dos termômetros para se medir a fidelidade de uma pessoa, quando você não acha que é importante o dízimo. Eu não quero ficar aqui falando muito sobre dinheiro, né? Mas não é dinheiro, é fidelidade. Um dos primeiros sintomas de uma pessoa quando está se afastando de Deus é parar de dar dízimo. Não confia mais, ponto. E de repente você acostuma, continua, eu sou de Deus, tal, mas não dá dízimo. São duas coisas, né? Diz que ama, mas não mostra. Então, eles não levavam os dízimos mais, porque senão teria mantimento na casa do Senhor e eles poderiam compartilhar com Davi, não foi. Mas apenas uma pessoa fugiu dessa chacina, apenas uma pessoa fugiu, e foi Abiatar. E ele procurou Davi. Porém, dos filhos de Aimeleque, verso 20, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E anunciou tudo para Davi o que aconteceu. E quando ele disse que Doeg havia matado toda a família, 85 pessoas naquele dia, Davi já mencionou: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Eu não sei como seria melhor ali, de qualquer forma, Doeg iria trair Aimeleque. De qualquer forma, se ele chegasse ali e dissesse, bom, é o seguinte, olha, só se ele dissesse assim, fuja, mas aí Saul ia atrás do sacerdote, o sacerdote não foge, o capitão não sai do navio antes que ele afunde, ele ficaria até o fim, aguentaria a perseguição. Então não teve jeito. Abiatar não culpou Davi por isso. Davi ainda disse, fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, estarás a salvo comigo. Nós dois estamos aí nos cartazes de procurados. Aí Davi consultou a Deus. Isso que me impressiona e é lindo ver, que constantemente Davi estava falando com Deus, o que Saul já não fazia mais. Saul falava em Deus, Saul queria que Samuel estivesse lá para dizer para ele para onde ir, quando ir, como ir, se deveria ir, mas não tinha Deus, não tinha nenhuma ligação com Deus. Saul cortou completamente as ligações com Deus. Falava no nome de Deus, abençoava no nome dele, bendito você. Ele dizia assim, como vive o Senhor, eu não vou matar Davi. Tudo era o Senhor, mas ele não tinha o Senhor no coração. Não tinha o Senhor no coração. É o que a gente entende aqui. Bom, e aí começa o capítulo 23. O capítulo 23 já começa com Davi agindo como libertador. Ele estava fugindo, ele estava no exílio, recebe a bombástica notícia da morte de Aimeleque e toda a sua família. Abiatar fica e depois vai continuar com Davi, vai se tornar sumo sacerdote.
com Davi, né, com o reino de Davi. Com Saul não adiantava nada mais. Acabaram-se todas as possibilidades da ligação com Deus. Então agora era com Davi. Davi é que ia prosseguir com o templo e tudo mais. Davi livra uma cidade chamada Keila dos filisteus. Então disseram, olha, estão saqueando a produção agrícola de Keila. E Davi então disse para o Senhor, o que o Senhor me diz? A gente deve ir defender a minha pátria, né, uma parte da minha pátria, dos filisteus? A gente deve ir ou não deve ir? E se vai, você vai ferir os filisteus, pode ir. A palavra de Deus dizendo isso, pode ir, vai. Eu vou espirrar. Não espirrei. Vai. Vai o quê? Vai. Sim. Se vai. Então, os homens que estavam com Davi temeram muito. Davi volta a consultar ao Senhor. Senhor, é para a gente descer e tomar a situação ali, expulsar os filisteus que estão acabando com Keila, a minha terra. Dispõe-te, desce a Keila, porque eu vou te dar os filisteus. Você pode ir. E com essa confiança toda, partiu Davi com seus homens, pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio. Muitos filisteus morreram. Entre eles, assim, Davi salvou os moradores de Keila. O que tem aqui? Enquanto ele estava vivendo um problema sério de perseguição, enquanto ele estava vivendo esse problema, ele tinha que fugir de Saul. Ele parou para ajudar quem precisava no caminho. E perguntou para Deus várias vezes, é isso que o Senhor quer de mim? Então, aqui nós temos vários pontos que a gente podia aqui desenvolver. Depender do Senhor, vou perguntar para o Senhor. Vou esperar a resposta do Senhor. Aqui ele não tinha a estola sacerdotal. Não é? Ou pelo menos não menciona. Menciona aqui na frente. É possível que essa estola já estivesse ali e Deus respondesse com Urim e Tumim. Porque quando Abiatar veio, essa informação vai aparecer lá na frente, né? Parece que foi lá na frente que aconteceu, mas ela vai aparecer lá. Quando ele chegou, ele já estava com a estola. Ele conseguiu tirar a estola sacerdotal, que era importante, era a roupa do sumo sacerdote. Urim e Tumim para fazer as perguntas para Deus, não é? Então Davi salva, ele para, ele conversa com Deus, é para fazer isso? Eu estou fugindo aqui, mas esse povo precisa de mim. Devo parar? O pessoal está com medo aqui, não? Pare, vai, eu vou te dar os filisteus. Foi, venceu, ainda pegou os despojos dos filisteus e tudo mais. Pronto. Então, quando você está numa caminhada de luto, de dor, de alguma desgraça que aconteceu, etc., você para ajudar a pessoa, sabe que isso alivia um pouco a carga, né? Quando você não está pensando só em você, a dor, eu vou usar aqui uma redundância, a dor dói menos, né? Dói menos. Quando você faz alguma coisa pelos outros, você se esquece. Esses dias eu falei uma frase na igreja, que não é minha, isso aí muita gente fala. Mas é que se você olhar para trás, você vai ver gente que está em pior situação do que você. Você tem uma caminha para dormir, tem gente que não tem. Você tem comidinha 3 vezes por dia, tem gente que não tem. Tem gente que não tem cobertor, você tem 3, 4, 5. Travesseiro, quantos você tem? Roupa, sapatos, emprego, saúde, uma série de coisas. Tem gente que não tem o que você tem. Então olhar para o outro é importante. Aqui Davi, ele para esse fluxo de fugir e ele ajuda uma cidade, Keila. E ele vai para a batalha mesmo, mas não foi sem antes falar com o Senhor. É bonito isso, né? A gente tem que ser cristão dessa forma aí, né? Bom, então aqui vai falar que Abiatar trouxe a estola sacerdotal. Então, possivelmente já tinha usado aqui nesses 2 versículos aqui atrás, né? No 2 e no 4. Bom, Saul ficou sabendo que Davi tinha ido a Keila. E olha a expressão de Saul no verso 7.
Saul disse então: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos e não vai conseguir fugir de lá. Mas olha aqui o que nos dá indignação, né? É quando ele diz assim: Deus me enviou Davi, ou me deu Davi nas minhas mãos. Graças a Deus, Senhor, agora eu vou matar Davi. Ele não tinha nenhum propósito na morte de Davi, a não ser ele mesmo. Ele mesmo. Até, eu anotei aqui algumas expressões, vão acontecer daqui para frente. Mas Saul só pensava nele, não pensava em mais ninguém. Não pensava em Davi e nem em Jonatas, embora tenha dito: você vai perder o trono é seu, como é que você vai ficar fazendo uma aliança com esse camarada, com Davi? Mas então ele vai com esse sentimento, né? Esse sentimento obcecado. Oh, graças a Deus, agora Deus me deu Davi. Ele não vai fugir daquela cidade. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. Saul vai para lá, e aqui outra coisinha impressionante que mostra essa obsessão. Saul mandou chamar todo o povo à peleja. Era um homem. Era um homem. Ele estava gastando o seu tempo, o tempo do seu exército. Estava desgastando as coisas por causa de um homem que nunca tinha feito nada contra ele. Muito pelo contrário. Entende isso? Dá para entender, como a gente diz, dá para dormir com esse barulho? É isso. Bom, Davi soube que ele vinha. Por que ele soube, né? Davi, porém, vamos ler aqui o verso 9. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze a história. Então, esse momento aqui é o momento oficial da história sacerdotal para perguntar o sim e o não. Orou Davi, fez uma oração e fez uma consulta. Bom, Saul está vindo. Ele vai destruir Keila? Ele está vindo? No final do verso 11 diz assim: está vindo, vai descer. O povo de Keila vai me entregar? Olha a preocupação. Estou aqui num local fechado, esse povo vai me entregar. Eu livrei esse povo do mal. Aí Deus disse: vai entregar. Ué, mas eu livro o povo, liberto o povo e agora o povo me entrega? A gente é assim mesmo. O ser humano é assim, esquece rápido das coisas. Vão entregar. Então ele pegou 600 homens e saíram. E continuou fugindo. E Saul, que viu que ele não estava lá, voltou e parou de persegui-lo. Davi permanece no deserto. Exílio. Vai para o deserto de Zife. E aqui diz que Saul procurava todos os dias a Davi e não achava. Porque Deus não o entregou nas suas mãos. Embora ele tenha falado: Deus, o Senhor me entregou Davi nas minhas mãos. Não tinha entregado coisa entregado de jeito nenhum. Davi se encontra com Jonatas de novo. Eles reforçam a aliança que tinham feito, né? Reforçam essa aliança. E aqui uma frase linda de Jonatas: tu reinarás sobre Israel. E eu serei contigo o segundo. Ele merecia o trono, a linhagem, vou ser o segundo. Eles confirmam essa bonita amizade. E aí vem a traição dos zifeus, que contam que Davi estava por lá. E ainda Saul aqui, a conversa é interessante, né? Saul aqui tem um egoísmo tremendo. Ele diz: bendito sejais vós do Senhor, tudo é o Senhor, porque vos compadecestes de mim. Eu estou sofrendo, porque eu não consigo matar esse homem. Mimimi. É o que a gente faz hoje, né? Nós somos cheios de mimimi, né? Como temos mimimi. Como a gente reclama, como a gente olha só pra gente. Davi ainda parou para ajudar uns camaradas que iam entregá-lo. Então, Saul sai para o deserto de Maom, onde Davi estava, e aqui termina o capítulo. E é o lugar que eu falei esses dias aqui. Ele estava do lado de um monte e Davi estava do lado de outro. Sabe aquela brincadeira que eu vou correr atrás de você e não vou te achar porque eu estou do lado e você está do outro? Exatamente isso. E Deus estava fazendo isso. Essa pedra foi chamada de pedra de escape, porque ali, nesse negócio de vai pegar, e Davi está com menos homens do que Saul, vê a notícia: os filisteus estão arrasando a sua cidade, vai para lá. E ele foi.
não perseguiu mais naquele momento. Mas a coisa continua. Nós vamos ver amanhã a sequência disso. Agora Davi pode matar Saul. Estão sozinhos. Será que ele mata? Amanhã nós vamos saber. O programa vai seguir aí. Eu queria antes fazer uma oração com você. Pai querido, pedimos a tua bênção, que possamos ser sempre leais, que sempre possamos ser bondosos. Se na nossa jornada, triste ou não, encontrarmos necessitados pelo caminho, ajuda-nos, Pai, a fazermos como Davi, que ajudou uma cidade, que depois não reconheceu muito bem, mas não importa. Que sejamos pessoas semelhantes a Jesus. Em nome dele, amém. Então, até amanhã, nosso próximo capítulo, o programa segue. Como saber quando algo é a vontade de Deus ou apenas o meu desejo querendo se passar por algo divino? Certa vez, um rapaz chegou para uma moça e disse que Deus havia falado para ele que ela deveria aceitar namorar com ele. A moça, intrigada, respondeu: "Pois bem, agora falta Deus avisar isso para mim também." Embora seja cômico, o fato é que muitas vezes confundimos nossa vontade com a vontade de Deus. Veja a cena descrita no capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. Aqui encontramos dois líderes que saíram para a guerra. Davi foi guerrear contra os filisteus, Saul foi guerrear contra Davi. Porém, o capítulo revela um aspecto diferente na decisão de cada um. Veja primeiro a postura de Davi antes de sair para a guerra. No segundo verso lemos: "Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila." Agora, veja a postura de Saul conforme o verso 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Antes de sair para a guerra, Davi buscou a Deus e esperou uma resposta divina. Saul saiu para a guerra sem buscar a Deus, porém seguro de que estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Basta ler o resto da narrativa para ver o resultado de cada ação. Davi conseguiu derrotar os filisteus, livrar uma cidade e escapar de Saul. Saul, por outro lado, por ter deixado seu reino sem exércitos, foi atacado pelos filisteus e precisou recuar para salvar suas terras. Essa é uma cena que nos ensina muito. Quantas vezes saímos para tomar decisões importantes sem buscar a Deus? Ou pior ainda, às vezes é possível tomarmos uma decisão baseada apenas em nossas preferências e atribuir a Deus a responsabilidade. Que hoje você repense a base de suas decisões. Elas estão alicerçadas na vontade de Deus ou nas suas?